A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom que você está aí para que eu possa compartilhar com você este vídeo. Eu já quero convidar você que não é inscrito ainda aqui no canal para se inscrever, para que você possa receber todas as atualizações dos vídeos que postamos aqui no canal. Se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, deixa o teu gostei para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e é entregue para mais pessoas. Hoje eu quero falar sobre como ser um discípulo indispensável, baseado em Filipenses, capítulo 2, o verso 25, que diz assim: Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para ajudar em minhas necessidades. O apóstolo Paulo, ele menciona Epafrodito, um cristão pouco conhecido, mas indispensável para o avanço do evangelho. Ele não era um pregador renomado, um líder destacado, mas um servo fiel. Os heróis da fé, muitas vezes, não estão nos púlpitos, mas nos bastidores, sustentando a obra com dedicação e amor. Uma igreja saudável não é formada por pessoas imaturas, descompromissadas ou que só pensam em si. Ela é composta por membros comprometidos em ser úteis para o reino, mesmo em tarefas simples. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que você é um discípulo indispensável na igreja que você serve? No reino de Deus? Observe que eu perguntei na igreja local. O local que você cultua, que você congrega. Você tem desenvolvido o caráter cristão, o serviço, a comunhão, a adoração, de forma que seja indispensável. E para o reino de Deus, que é algo maior, que não tem instituição, você tem sido um discípulo verdadeiro de Cristo? Não um pregador renomado, não um líder reconhecido, mas alguém que serve, até mesmo em tarefas simples para muitas pessoas, mas que para você é um privilégio servir a Deus na área que Deus te colocou. Pense nisso. Epafrodito nos ensina como cada cristão pode se tornar um discípulo indispensável para a igreja e para o avanço do reino de Deus. Eu quero analisar com você algumas características deste discípulo chamado Epafrodito, amigo, companheiro e cooperador do apóstolo Paulo. A primeira coisa que a gente aprende é que Epafrodito era um irmão amável e relacional. O verso 25 vai dizer: julguei, contudo, necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão. Ele era um irmão em Cristo. Paulo começa chamando de meu irmão. Esse termo denota uma relação de proximidade, de amor ágape. Epafrodito era um com Paulo, no afeto, atividade e em perigo. Em outras palavras, Epafrodito era um discípulo pau para toda a obra, bombril, aquele que sempre estava disposto a cooperar, seja para um culto de celebração com muitas pessoas, seja para um culto no lar, um culto de oração.
seja para limpar a igreja, abrir a igreja, acender as luzes, ou para ministrar um estudo, ou para evangelizar. Ele estava ao lado do apóstolo Paulo. Meu irmão, a igreja é uma família. Quando estamos em Cristo, nós temos um elo fraternal, onde podemos chamar o outro de irmão, de irmã, porque Cristo é o nosso elo, da qual nós podemos olhar nos olhos e chamar o outro de irmão. A família de Deus. Epafrodito era alguém que não buscava status. Ele vivia para construir relacionamentos saudáveis. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de Deus. Deus não vai mandar um anjo. Ele pode mandar. Mas ele vai mandar uma pessoa igual a você para estar ao teu lado, andando junto com você. A igreja precisa ser um lugar onde os membros se tratam de forma saudável, verdadeira, como irmãos, cultivando um ambiente de amor, respeito e acolhimento. Que coisa maravilhosa! Em João, capítulo 13, e o verso 35, diz assim, João, capítulo 13, e o verso 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Uma marca que a igreja deve carregar é a marca do amor. As pessoas do mundo, as pessoas olham lá de fora e enxergam em nós o amor verdadeiro, o amor ágape, sacrificial, um amor que a gente olha um para o outro e não tem hipocrisia, não tem mentira, não tem julgamento. Segunda coisa, ele praticava o amor. Epafrodito estava disposto a viajar de Filipos até Roma para levar ajuda para Paulo. A missão de Epafrodito não foi apenas levar donativos para Paulo, mas também de servir a Paulo. Que coisa! Epafrodito ele não foi só um mensageiro ou levou auxílio, donativo para Paulo, mas ele estava disposto a ser a resposta. Alguém para estar ao lado de Paulo. Epafrodito fora enviado tanto a levar uma oferta, quanto para ser uma oferta dos filipenses a Paulo. A igreja de Filipo levantou uma oferta, juntou utensílios, donativos e pediu para Epafrodito levar até Paulo. Mas não só levar e voltar, mas levar e permanecer ao lado de Paulo, acompanhando ele no ministério e servindo a ele como irmão. Este é o discípulo indispensável. É aquele que não vai apenas levar algo e volta, mas é alguém que está disposto a servir, que está disposto a estar ao lado, para que nos momentos bons celebre, mas para que também nos momentos difíceis de luta, ore, interceda ou até mesmo chore. Fique ali calado, ouvindo o lamento, a dor do outro. Esse gesto demonstra que ele não apenas falava do amor cristão, mas ele vivia. Um detalhe, o nosso amor um pelo outro não pode ser só teórico, mas precisa ser prático. Precisa te custar algo. O amor pelo irmão, para que a família de Deus cresça e desenvolva, precisa ser um amor prático. A prática do amor é o serviço.
Eu não posso dizer que eu amo e me afastar. Quem ama se envolve, apesar das circunstâncias, das dificuldades e do amor. Quem ama não consegue apenas olhar, mas, ainda que lhe custe, ele está disposto a se envolver. 1 João capítulo 3,18 diz: não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Como está o teu amor cristão? Um discípulo indispensável é alguém que ama e é alguém que pratica esse amor. Segunda coisa, um cooperador dedicado ao trabalho. Paulo vai dizer cooperador e companheiro de lutas. Ele era um cooperador fiel. Epafrodito servia ao lado de Paulo, ajudando no ministério. Ele entendia que o trabalho de Deus não é feito sozinho, mas por meio de uma equipe comprometida. A palavra usada por Paulo para cooperador traz a ideia de que Paulo e Epafrodito estão no mesmo serviço no reino de Deus. Um discípulo indispensável, ele soma. Imagine um barco a remo com 2 remos e você e outra pessoa está naquele mesmo barco. Para que o barco saia do lugar, precisam remar na mesma direção. Se um remar para trás e o outro para frente, o barco não vai sair do lugar. Existem pessoas que servem no mesmo ministério, na mesma igreja, mas não estão servindo no mesmo serviço do reino. Um quer ir para uma direção e o outro quer ir para outra direção. Quando é o ministério dele que ele está à frente, vai fazer algo, ele quer fazer com excelência, mas não é porque é para o reino, é porque é o ministério dele, é o nome dele ou dela que vai aparecer. Esse tipo de pessoa é alguém dispensável, porque se chegar alguém que faz melhor, ele acha ou ela acha que vai tomar o lugar dele ou dela. Um discípulo indispensável é alguém que, ainda que o seu nome não apareça, ele vai continuar remando porque ele entende que a obra é de Deus, que a glória é para Deus. Ele não está preocupado se o seu nome vai aparecer, se vai ter sua foto no cartaz, mas ele quer que o nome de Jesus seja glorificado. O pastor Carlito Paz tem uma afirmação que eu gosto muito. Ele diz assim: cooperar é mais do que ajudar. É estar alinhado ao propósito de Deus e aos outros irmãos para realizar a missão. Alguém que é cooperador não é só alguém que ajuda, mas é alguém que está alinhado, andando junto, na mesma visão e no mesmo propósito. Um discípulo indispensável é alguém que entende que ninguém faz nada grande sozinho. O reino de Deus é grande demais. O que Deus faz na terra através de nós é grande demais para fazermos sozinho. Posso te dizer uma verdade? Sozinho você não vai conseguir. Você precisa de um companheiro ou de uma companheira que esteja ao teu lado, na mesma visão, no mesmo propósito. E você, que é líder, precisa também permitir que as pessoas da sua equipe que estão do seu lado possam também ajudá-lo. Não seja uma tampa que impede os outros de crescer. Cuidado,
para que você não seja o teto, o limite, porque você deixou de crescer, porque você deixou de orar, porque você perdeu a visão e agora você começa a atrapalhar os outros de crescer ou de desenvolver. Você precisa estar sempre orando, sempre jejuando, sempre lendo livros, fazendo curso, desenvolvendo também a sua mente, o seu espírito, para que você cresça e leve os outros com você. Em vez de você ser uma tampa que abafa o crescimento dos outros e limita, que você possa puxar os outros que estão embaixo para subir e crescerem, para que ao seu lado eles possam te auxiliar no ministério que Deus tem colocado em suas mãos. Ele era um companheiro de lutas. Epafrodito entendia que o ministério envolve dificuldade. Outro alerta: se você está procurando facilidade, se você está querendo status, fama, não aceite o ministério. Evite, porque ministério envolve dificuldades. A vida cristã não é um parque de diversões ou uma colônia de férias, mas um campo de batalha. Só a vida cristã já temos dificuldade. Agora imagine liderar pessoas para que possamos cumprir um propósito eterno. Não é a visão do pastor Diego, não é o propósito do pastor Diego, mas é a visão que Deus tem me dado para que eu desenvolva aqui na terra. O propósito é maior do que eu. Eu vou passar desta terra e o propósito continua. Entende? É por isso que você precisa entender que ministério é árduo, é uma batalha e você não pode levar na brincadeira ou correndo atrás apenas dos benefícios. Epafrodito estava no meio desse campo de batalha com o apóstolo Paulo. Ele não recuava diante das lutas, mas permanecia fiel. Na sua igreja, no seu ministério, você está cobrindo a retaguarda de alguém? Tem alguém cobrindo a sua retaguarda? Entenda, Epafrodito ele estava no meio da batalha com o apóstolo Paulo. Ele não estava assentado enquanto Paulo estava fazendo a obra. Ele não estava assistindo Netflix enquanto Paulo fazia a obra. Ele estava fazendo a obra junto com Paulo. Para que possamos ser um discípulo indispensável, precisamos estar no meio da batalha com os homens e mulheres que Deus levantou. Eu preciso cobrir a retaguarda de alguém. Quando o ministério estiver louvando, eu preciso estar no meu lugar orando: Senhor, abençoa. Usa eles. Derrama da tua graça. Abre o céu. Quando alguém estiver evangelizando, Senhor, dá palavra. Abre a porta do evangelho. Que a palavra que sai da boca deste homem possa tocar no coração daquelas pessoas. Eu preciso ser um cooperador, alguém que está cooperando como se fosse no mesmo serviço, porque é para a glória de Deus. Eu preciso ser alguém que vai estar ao lado nas batalhas, para que aquela pessoa que está lutando não seja derrotado. Conta-se uma história que o diabo estava brigando com um irmão e estava vencendo aquela batalha. E aí outro irmão de outra denominação viu aquele irmão perdendo a batalha e disse: aquele ali é meu irmão, eu vou me juntar com ele e vou vencer aquele diabo. Aí começou a inventar o diabo. Pá. Aí de repente um olhou para o outro: e aí, benção, tudo bom? Paz do Senhor. Aí o outro: a paz de Cristo. Aí disse: opa, tu é de onde? Aí disse: eu sou da igreja A. E você? Eu sou da igreja B. Aí pararam de bater no diabo e olharam um para o outro e colocaram a espada assim. Agora eu e você. Que é isso, irmão? O reino de Deus não tem competição. Não tem maior e menor. Rico e pobre. Preto e branco. Igreja A ou igreja B. Somos todos do reino. Quando eu vejo um irmão meu passando por uma dificuldade, eu preciso também chorar juntamente com ele.
Quando eu vejo o irmão vencendo, eu preciso me alegrar com ele. E isso faz de mim um discípulo indispensável, porque a inveja não faz parte da minha vida. Eu sou alguém como Epafrodito que está no meio da batalha. Não importa a denominação, não importa o nome de quem vai aparecer, não importa o que está acontecendo, se é para a glória de Deus, se o evangelho está sendo pregado, se vidas estão sendo libertas, eu quero fazer parte, nem que seja orando, nem que seja por trás dos bastidores. O plano de fundo é que Paulo e Epafrodito são companheiros de conflitos na guerra contra o mal. Paulo sabia que Epafrodito era um discípulo indispensável. Ele podia confiar que ele não iria abandoná-lo no meio da missão. Paulo disse assim: Deus não deixou que Epafrodito morresse. E para que a minha tristeza não fosse ainda maior, Paulo estava despedindo Epafrodito, voltando ele para a igreja de Filipe. Então Paulo já estava triste. E a tristeza de Paulo seria ainda maior se ele tivesse morrido. Mas Deus preservou a vida de Epafrodito. E Paulo disse: eu me alegro porque ele está vivo. Isso é, ele é um discípulo indispensável. Ele esteve do meu lado no meio do campo da batalha. Ele esteve no meu lado nas vitórias que eu tive. Então, eu me alegro porque ele está bem e eu fico triste porque ele vai embora para a igreja de Filipos. O pastor Hernando Dias Lopes, ele diz algo interessante. Ser companheiro de lutas significa orar, ajudar, sustentar a obra, mesmo em meio a adversidades. Cuidado, se você tem amigos que só estão do seu lado quando você está bem financeiramente, quando o teu ministério está tomando uma proporção de relevância na sua igreja, na sua cidade ou no Brasil, cuidado. Cuidado quando os teus amigos só estão do teu lado quando tudo está bem. Você precisa ter amigos sinceros, verdadeiros, que te corrigem, que te confrontam, que te encorajam. Pessoas que sempre estão te auxiliando e te levando de volta para o propósito de Deus para a sua vida. Devemos nos unir para enfrentar os desafios espirituais. Tenha amigos espirituais. Tenha ao seu lado pessoas que oram, pessoas que conhecem a palavra de Deus e que te confrontam usando a palavra de Deus para que você não se perca. Terceiro, para encerrar, um servo sacrificial e comprometido. O verso 27 vai dizer: de fato, ele esteve doente e quase à morte por causa da obra de Cristo. Epafrodito não mediu esforços para servir. Mesmo doente, ele continuou fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Esse sacrifício reflete o verdadeiro discipulado, onde tomamos a nossa cruz para seguir a Jesus. Hoje, precisamos de cristãos dispostos a abrir mão do conforto e se sacrificar pelo reino de Deus. Ô irmão, quantas vezes a gente vê alguém colocando uma foto 5 horas da manhã indo para a academia, aí depois tira uma foto e diz assim: tá pago. Nada contra. Você vê pessoas se esforçando e se sacrificando para conquistar o mundo. Posições, status, fama, para se tornar influente, muitos seguidores, hypado. E quando se fala da obra do Senhor, estou cansado. Tenho que ter um dia de descanso. Tenho que ter um dia para minha família. Só vou se for de graça. Só faço se me pagar. Só vou se tiver um cachê.
Cuidado, irmão. Esse tipo de pessoa é dispensável. Tem muitas. O que nós precisamos é homens e mulheres como Epafrodito. Discípulos indispensáveis, que mesmo doentes, que mesmo com lutas e crises, estão sempre dispostas a servirem a missão. Quantas vezes a gente precisa abraçar alguém e consolar, quando na verdade era nós que estávamos precisando de um abraço ou de uma palavra de encorajamento. Eu ouvi um testemunho em um culto que nós estávamos fazendo no lar, e a gente começou a fazer um culto no lar da casa de uma irmã, e eu falei isso para ela: quantas vezes a gente precisa de um abraço e somos nós que abraçamos. E eu encorajei naquela semana que a gente consolasse alguém, que a gente encorajasse alguém, mesmo que a gente estivesse precisando. Quando foi na outra semana, a irmã, com os olhos cheios de lágrima, testemunhou e disse o seguinte: Pastor Diego, eu estava tão mal, sem força de ir para a igreja, ia entregar todos os cargos e não queria mais nada, só ficar no banco servindo a Jesus. E eu me lembrei daquela palavra que o Senhor trouxe, o desafio: console alguém, abrace alguém. E naquela semana uma pessoa tinha perdido a mãe, ela havia falecido. E eu saí do meu lugar e fui até onde aquela pessoa estava e abracei ela com todo amor que tinha no meu coração. E quer que eu lhe diga uma coisa? Quando eu soltei ela, a alegria voltou para o meu coração. A força brotou novamente. Meus olhos começaram a brilhar e eu senti Deus tocando em minha alma e me curando. A gente começou a chorar naquele momento e dizer: louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena se sacrificar por pessoas, se sacrificar pela obra do Senhor Jesus. Existem pessoas que estão ao nosso lado e elas são colocadas por Deus para moldar o nosso caráter através do amor. Não queira se afastar de pessoas difíceis. Cuidado para que você não mande embora pessoas que Deus colocou perto de você para tratar o teu caráter. Cuidado com todo mundo que concorda com você. Cuidado com quem não te corrige. Cuidado com pessoas que você coloca do seu lado porque são bem parecidas com você. Deus coloca pessoas difíceis perto de nós para nos moldar à imagem dele. Mesmo estando doente, a saudade dos irmãos, a preocupação com a enfermidade de Epafrodito e a impossibilidade de cumprir plenamente o seu chamado, ao lado de Paulo, deixava a alma de Epafrodito angustiada. Ele não queria ficar deitado, ele não queria deixar a igreja de Filipe preocupada, ele não queria ver Paulo fazendo a obra sozinho, ele queria saúde para cumprir plenamente a missão. Oh, irmão, que exemplo poderoso, aleluia! Que exemplo maravilhoso! Quer ser um discípulo indispensável? Não deixe de fazer a obra de Deus por nada. Eu lembro que um dia eu pastoreei uma igreja e depois de 6, 8 meses, acabou um culto de oração, eu estava na frente da igreja conversando com um irmão e esse irmão olhou para mim e bateu nas minhas costas, bem forte, e disse assim: você só está aqui porque ninguém quer. Você é um tampa-buraco. Aquilo me doeu. Eu não tive nem reação. Eu olhei para esse irmão e disse assim: um dia você ainda vai me pedir perdão. Um dia você vai reconhecer que errou. Já se passaram 11 anos.
E esse irmão nunca me pediu perdão. Eu nunca mais encontrei esse irmão. Se eu tivesse esperando o perdão dele, eu já tinha desistido. Se eu desse ouvido àquilo que ele me falou naquele dia, eu não tinha continuado. Eu tinha colocado na minha cabeça que eu não tinha chamado, que eu não era valorizado, que eu só estava ali porque ninguém queria ir. E eu ia ficar no meu lugar agora, tristinho, nem sei aonde é que eu estaria, como é que estaria a minha vida, mas eu perderia a oportunidade de estar aqui hoje gravando esse vídeo para você, de viajar ao Brasil, de servir ao Senhor debaixo da ponte em congressos, de levar alimento para quem tem fome, de abraçar e encorajar pessoas oprimidas, de contar aquilo que Jesus fez na minha vida, porque alguém disse que eu era tampa-buraco e que eu estava ali porque ninguém queria. Eu não sei se eu vou encontrar essa pessoa na minha vida, mas eu não preciso mais do perdão dela, porque eu fui curado por Deus. Eu não dependo da opinião dela ou de qualquer outra pessoa para confirmar o meu ministério. A árvore não se justifica, ela frutifica. Deus não nos chamou para justificar, Deus nos chamou para frutificar. Se você parou por algum motivo de fazer a obra que Deus te chamou, se você está pensando em desistir, esse vídeo é para você. Pare agora de pensar em desistir, porque Deus é quem chancela o teu chamado. Não é homem, não é ministro, não é pastor, mas o próprio Deus, através dos frutos que Ele vai, aleluia, fazer brotar através da sua vida. Eu estou aqui até hoje, servindo ao Senhor. Eu não vou permitir que ninguém paralise o meu ministério. E ainda que eu esteja chorando, Deus me chamou para consolar. Ainda que eu esteja com dores, Deus me chamou para curar. Ainda que eu esteja desanimado, Deus me chamou para encorajar. E isso através da palavra de Deus, dizendo: Jesus cura, Jesus salva, batiza com o Espírito Santo e voltará para buscar a sua igreja. Eu não posso parar, porque meu negócio é com Deus. E você que está assistindo esse vídeo, não pare. Aprenda a servir de forma sacrificial. Está escasso em nossos dias. Todo mundo quer servir por ganhar, por ser beneficiado. Mas Deus, quando nos chama, Ele diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A empatia é uma marca de um servo de Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 4 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Pense em si, mas também aprenda a pensar no outro. Para encerrar, verso 29. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria e honra, sempre a homens como esse. Epafrodito era um discípulo indispensável. E Paulo está dizendo: homens como esse devem ser honrados. Epafrodito nos ensina que não precisamos de cargos ou posições para sermos úteis no reino de Deus. Ele foi indispensável simplesmente por estar disposto a servir. Você está disposto a servir? Seja inspiração pela sua entrega, não pela sua posição. Deus usa os humildes para grandes coisas. Comece fazendo o que eu contei agora há pouco, fazendo o que ninguém quer fazer.
e Deus te colocará aonde muitos querem. Entendeu? Quando você ama aqueles que ninguém ama, Deus colocará na sua equipe, na sua igreja, pessoas que muitos querem, mas por causa do amor que você tem pelas almas, Deus vai colocar do seu lado. Quando você faz o que ninguém quer fazer, Deus vai te chamar para ocupar lugares e fazer o que todo mundo quer, mas não tem a tua envergadura espiritual. Conclusão, Epafrodito nos ensina que ser um discípulo indispensável não depende de talentos extraordinários, mas de um coração disponível, fiel e sacrificial. Assim como ele, somos chamados a amar os irmãos com sinceridade, cooperar e lutar pelo avanço do Evangelho, sacrificar por amor a Cristo e ao próximo e inspirar outros com nossa fidelidade e humildade. E você? É um discípulo indispensável ou tem muita gente igual a você? Nenhum membro é insubstituível, mas nenhum membro substitui outro. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo falou com você, compartilhe nos grupos da tua igreja. Compartilhe com os teus amigos, familiares. Deixa aqui embaixo um comentário e que Deus te abençoe em nome de Jesus.